Bom, gente, então voltando com ligação covalente, vamos ver primeiro a ligação covalente comum, tá? Ou a normal, tanto faz. Aqui eu vou mostrar para vocês o que ocorre numa ligação entre carbono e hidrogênio. Para covalente, lembram, né, que eu disse que não tem doação. Então, para covalente, eu tenho compartilhamento de elétrons. Na iônica era doação e recepção, aqui é compartilhamento. Falei para vocês também que uma característica da covalente é que entrava a família 4A, ou seja, a família do carbono. Tá? E aí aqui eu já trago o primeiro exemplo com o carbono. Regra do octeto novo, tá? E sempre a gente vai bater em cima dessa tecla. O carbono está na família 4, então ele tem 4 elétrons na última camada, tá aqui. O hidrogênio, nesse caso, ele não precisa ganhar um elétron, tá? Porque ele não tem ninguém doando para ele. Ele tem o carbono que é um compartilhador de elétrons. Então, o hidrogênio vai compartilhar o elétron que ele tem com o carbono para os dois poderem se estabilizar. Lembrando que o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons, beleza? O carbono estabiliza com 8, o hidrogênio com 2. Isso quer dizer o quê? Que o hidrogênio vai ter que fazer um compartilhamento de elétron com o carbono para se estabilizar. É o que acontece aqui. Então, o hidrogênio tem um elétron. Se ele compartilha esse um elétron com um elétron do carbono, ele passa a ter 2. Está pronto, está estabilizado, não liga mais, não mexe mais. Para esse hidrogênio aqui, mesma coisa. Quando faz a ligação covalente, ele se estabiliza. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse. E o carbono que tinha 4, ao fazer o compartilhamento com os hidrogênios, ficou com 5, 6, 7 e 8. Carbono com 8, estável, hidrogênio com 2, estável. Fórmula eletrônica, tá? É a fórmula que mostra os elétrons. A fórmula estrutural é essa, onde a gente põe o elemento e as ligações, tá? Como são ligações simples, ali é só um tracinho, beleza? Essa é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular, ela simplificada, CH4, tá bom? Isso seria uma ligação covalente comum. Ligação entre carbono e oxigênio. Carbono tem 4, família 4A. Oxigênio tem 6, família 6A. O que acontece? O oxigênio precisa ligar 2 vezes. O carbono precisa ligar 4. Então, carbono liga 1 e o carbono liga 2, ele ficou com 6. Esse que tinha 6, com esses dois compartilhamentos aqui, ó, ficou com 8. Então, este já está estável, tá? Não mexe mais. O carbono tem 6, precisa ligar mais 2 vezes. É o que o oxigênio aqui precisa, né? Ele também precisa ligar 2 vezes, tá? Então, o carbono liga 1, liga 2. Ele tinha 4, 5, 6, 7, 8. O carbono ficou com 8. Esse já tinha 8. Esse que veio com 6, com essas duas aqui, chega a 8, tá? É importante vocês saberem, lembrarem o seguinte, gente, é sempre o compartilhamento de um elétron por vez. Mesma coisa da iônica, doa um elétron por vez. Eu não posso compartilhar uns quantos ao mesmo tempo, é um por vez. Cada caixinha pega um elétron de cada elemento, tá bom? Então aqui a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural então seria esta. Dupla, porque são duas ligações, tá? Diferente daqui, ó, que eram ligações simples, né? Aqui eu tenho uma ligação dupla carbono-oxigênio, uma ligação dupla carbono-oxigênio. E a fórmula molecular, CO2, que é o gás carbônico, né? O dióxido de carbono, tá? E para fechar, eu tenho uma ligação aqui de oxigênio. Lembram que eu disse, né, que para covalente tinha essa peculiaridade que eu poderia ter ligações entre elementos iguais, coisa que na iônica não era possível. Então, simples assim. O oxigênio tem 6. Como é O2, são 2 oxigênios. Notem que aqui eu dei já a fórmula para vocês, a molecular. Tá? Que era a estrutura do O2. Aqui, nesses dois exemplos, ó, vocês têm que formar, porque eu digo que a ligação é entre carbono e oxigênio.
aqui entre carbono e hidrogênio, tá? Aí vocês vão formar de acordo com o que der para todo mundo chegar à regra do octeto. Então vamos lá. 6 e 6, os dois precisam chegar a 8, vamos fazer uma ligação dupla aqui, tá? 7 e 8, né? Estabilizam os dois e mostra assim. C dupla C. O dupla O, tá? Que é o gás oxigênio, é o gás que a gente respira e que está na atmosfera. Tá bem? Espero que tenha ficado bem claro essa parte aqui. E agora a próxima parte vai ser das covalentes dativa. Então vamos lá. Primeira é a SO. Aqui não chega a ser uma dativa, tá? Aqui vai ser uma covalente comum. Só mostrei para vocês verem a diferença. Mesma coisa da O2, só que aqui em vez de ser O2 é SO. Só que os dois são da mesma família. O enxofre é da 6 e o oxigênio é da 6. Para chegar ao 8 eles ligam duas vezes, tá? Mesma explicação da anterior lá. Bom, o que acontece então se eu tiver um SO2, que é um dióxido de enxofre? Logicamente seria feito isso aqui, ó. Boto o S no meio e 2 oxigênios, um de cada lado. Faço a ligação, só que eu tenho um problema. Porque o oxigênio, em vez de ter 8, ele está com 7. Ele tinha 6, ligou uma vez só, ficou com 7. Esse aqui é a mesma coisa, 7. O enxofre está com 8, mas esses dois estão com 7, tá? Eles não podem se ligar entre eles, porque tem um enxofre no meio. O enxofre tem um raio atômico que não vai deixar que isso aconteça. Então não dá para ter uma ligação entre os dois aqui. Tá? Então isso aqui vai dar errado, não dá para fazer. Como é que fica? Aí é que a dativa vem para elucidar esses problemas. Então vamos lá. Tenho que deixar o quanto antes estável os meus elementos principais. Então o S e o O, eu já vi aqui por cima que eles precisam ligar duas vezes, né? Então eu faço essa ligação entre eles. O S e o O se ligam duas vezes, tá? Ó, tá aqui. 6 que ele tinha, 7, 8, 6, 7, 8. O que acontece? Quando um elemento já está completo, ou seja, com os 8 elétrons, ele tem possibilidade de compartilhar par eletrônico. É o que tem aqui. Então o S já tinha 8 e ele tinha um par sobrando. Está aqui o par do S. Ó. Eu até coloquei o oxigênio aqui, os elétrons dele em formato de esfera para vocês verem a diferença, tá? Dos elétrons do enxofre aqui que eu coloquei com X. Esse par é do enxofre, tá? O oxigênio precisava de um par, né? Ele tinha 6, então para chegar a 8 ele precisa de um par. Nesse caso, o enxofre deixa o oxigênio se aproximar dele para usufruir desse par que é do enxofre, tá? E aí estabiliza o oxigênio, que tinha 6, quando ele começa a usar esse par, ele fica com 8. Essa ligação dativa ela é muito instável, então ela ocorre para estabilizar uma molécula, mas ela é muito fácil de ser quebrada. Tá? Isso vai acontecer quando? Quando um elemento chegar para a reação sobrando pares, o oxigênio vai sair e o elemento vai pegar o par para ele. Tá? Para cá mostra como vai ficar. Então, S dupla O que a gente já tinha, como é que eu represento a dativa? Através de uma seta. E a seta é sempre de quem tem o par para quem recebe o par. Tá? Então, por isso a seta sai do enxofre e vai para o oxigênio. Tá bom? Para cá, eu tenho um SO3, que vai acabar de elucidar o que a gente viu. Então, mesma coisa. O S e o O se ligam duas vezes. A diferença que a gente viu, ó, eu usei um par só, tá, do enxofre, mas ainda tinha mais 2 elétrons sobrando aqui. Aqui eles se rearranjam. Então esse par é ligado aqui, né, os pares de oxigênio e enxofre, e sobra o quê? O enxofre com 8 elétrons já tem um par disponível aqui, tem um par disponível aqui. Cada oxigênio se aproxima para usar esse par. E aí vai formar isso aqui, S dupla O, dativa O e dativa O. Aí todos os elementos ficam com 8. Esse está com 8, esse está com 8, esse tinha 6, está usando um par, ficou com 8, esse tinha 6, está usando um par, ficou com 8. Tá? E para acabar, CO
mostrando a diferença do que a gente viu anteriormente de CO2. Carbono tem 4, oxigênio tem 6. Quando eles se ligam duas vezes, o carbono chega a 6 e o oxigênio fica com 8, tá? Esse tem 6, ele precisa de 2 elétrons ainda. Não pode vir ninguém para doar ou para compartilhar elétrons, porque eu estou dando a fórmula para vocês. É CO, se virem com um de cada. Tá? Não tem ninguém para entrar aqui. Então, o que vai acontecer? Vai precisar ter um rearranjo aqui para acontecer essa ligação. Então, isso aqui é normal, isso acontece com facilidade, tá? Mas para estabilizar esse carbono que tem 6, ele precisa de um par. O oxigênio tem par sobrando, tá aqui. Então, acaba tendo uma dativa do oxigênio para o carbono, que forma assim, C≪O, e a dativa que sai do oxigênio para o carbono. Tá? Então, a dativa a gente sempre representa com essa caixinha no par de elétrons e a seta reta. Por isso que eu não posso fazer seta reta lá na iônica, tá? Seta reta é para dativa. Esse é o monóxido de carbono, que é um poluente também atmosférico, assim como o CO2. Tá? Ele dá resultado ao CO2. Então é isso, gente. Para ligações seria isso. Me digam se ficaram com alguma dúvida, se querem que eu faça mais exercícios. Aguardo vocês aí comunicarem a respeito disso. Se não tiver nenhuma dúvida, não tiver nenhum pedido, na outra semana eu já venho com conteúdo novo, beleza? Então copiem no caderno, fiquem tudo bonitinho, depois eu coloco as fotos para vocês, tá? Bons estudos!